Olá, Tudo professor bem, prof? Marcelo, tudo Como é que bom? tá? Tudo Muito beleza, tudo bem, ótimo. graças a Deus. Que Muito bom. feliz por tê-lo aqui, por Oh, ter que bom. aceitado o convite e estarmos tendo essa oportunidade hoje de conversar um pouco. Não sei como é que eu me dirijo a você, um homem de múltiplos talentos, se eu chamo de professor Marcelo, se eu chamo de doutor Marcelo, ou do talento musical Marcelo Timbó. Oh, Aline, que bom te ver aqui. Boa tarde. E eu já agradeço o convite. Fica à vontade, pode chamar da forma que quiser. E é sempre bom poder bater um papo sobre propriedade intelectual, que eu adoro. E o meu mestrado foi sobre esse tema, então eu tenho uma ligação muito grande, além da parte acadêmica, o Batifum também, né? O meu trabalho musical, ele tem tudo a ver com o direito do autor. E é isso. Então eu adoro esses, esses convites e que bom que a gente vai bater esse papo aí sobre propriedade intelectual. Que bom, fico muito feliz, estou muito animada por essa conversa aqui. Eu sei que muita gente vai entrando, É mas isso o mesmo. nosso tempo de live é curto e a gente tem muita coisa para conversar. Teremos empreendedores, professores, é o público que tem assistido às nossas lives. Depois elas ficam gravadas e outras pessoas têm acesso para assistir em momento oportuno, que a gente sabe que esse horário da tarde muita gente está trabalhando, não gostaria de estar ao vivo, mas não podem. Uhum. Enfim, mas agradeço a todos que estão aqui agora, os que ainda vão entrar, os que já passaram. Vamos iniciar aqui um bate-papo com o professor Marcelo sobre propriedade intelectual. Vou pedir, professor, para você iniciar falando um pouquinho da sua história, né? Contando um pouquinho para a gente da sua história. Certo. Eu me formei em Direito, né, na Federal, e também fiz mestrado lá. E desde que eu me formei, eu já tinha esse interesse pela propriedade intelectual, muito por conta do direito do autor. Assim, já traçando um panorama sobre propriedade intelectual é um grande guarda-chuva que tutela as criações, né, do universo humano, e no qual se divide em dois grandes braços. Um é a propriedade industrial, que trata das criações de utilidade industrial, e outro é o direito do autor, que regula o direito autoral, as criações artísticas, científicas e literárias. E justamente por ser um ramo que regulava as criações artísticas, e eu já tinha esse envolvimento com o mundo artístico, foi que eu acabei me vinculando assim de modo acho que definitivo, com o direito da propriedade intelectual, muito também a convite de um amigo meu, Rodrigo Moraes, que é inclusive o presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB, aqui da Bahia, que eu faço parte. E ele, na época, me incentivou muito, falou, pô, a gente precisa de pessoas sobre este tema, que infelizmente é um tema que ainda não tem uma cadeira fixa nas faculdades de direito. Imagina, a gente já no século XXI, a gente não tem, aí tem como optativa em alguns cursos, lá no Unijorge tem como optativa, na Federal também, mas a gente ainda não tem um curso específico. Então, essa oportunidade de ter um artista escrevendo ou estudando sobre o tema foi que Rodrigo Moraes viu em mim e falou, não, vamos, a gente precisa de pessoas como você que estão no meio artístico para desenvolver esse campo da ciência jurídica que é o direito do autor. E eu já mexia com música, né? O Batifum, que é o grupo que eu estou há 22 anos, ele foi criado na época da faculdade. Então, tem tudo a ver também. Aliás, o Batifum ele começou no pátio da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito tinha um chamado Bar Cultural, era toda quinta-feira, tinha um bar cultural que se apresentavam bandas de estudantes. E aí, uma quinta-feira dessa, eu fiz a proposta lá pro pessoal, pô, eu quero participar também, tem um grupo de amigos que toca samba, e a gente foi lá e foi um sucesso, o Batifum lá na Faculdade de Direito, a gente voltou, e aí já começou isso aí foi 98, 99,
A partir daí eu já comecei a me envolver especialmente com o direito do autor e até hoje, assim, o envolvimento é muito grande, a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB é muito atuante, tem um perfil, inclusive, aqui no Instagram, que eu queria convidar todo mundo a seguir. Toda semana tem lives, assim, interessantíssimas, inclusive já salvas, sobre todos os temas, marca, patente, direito do autor, indicação geográfica, tem, assim, sempre, toda semana tem uma live muito interessante com os maiores nomes do Brasil e elas estão lá salva. É só seguir o perfil da Propriedade Intelectual PI OAB Bahia aqui no Instagram que o pessoal pode conferir. Então foi mais ou menos isso, assim, de modo muito, muito rápido. Foi a partir desse encontro aí na Faculdade de Direito da UFBA, da música com o direito, que eu comecei a me envolver com este ramo, que é o ramo da propriedade intelectual, e que atualmente, mais do que nunca, assim, é algo fundamental para a gente compreender, né? Quem trabalha com inovação, com tecnologia, com arte, com produção de artigos científicos, com, enfim, música, teatro, com o que a gente puder imaginar aí de criação artística e científica e de utilidade industrial, a gente está fazendo referência ao direito da propriedade industrial. Perfeito, você já tocou em diversos assuntos interessantes para a gente discutir hoje. Dentre eles, eu já destaco essa questão da cadeira, né? De a gente não dar essa visibilidade, não haver muita discussão ainda sobre esse tema. E a gente vive o momento do empreendedorismo, o momento da inovação, diversas soluções estão surgindo e o nosso país ainda está longe de alcançar outros países. E eu vou falar um pouquinho sobre alguns dados estatísticos aqui. Acho que isso tudo influencia, né? Inclusive essa questão da não formação das pessoas para esse ambiente de inovação, para conhecer os direitos, por que é importante a gente estar registrando marcas, patentes, a questão dos direitos autorais, né? A gente tem o direito enquanto inventor, enquanto inovador, de trabalhar com isso e de receber créditos em relação ao nosso trabalho. Enfim, muita coisa que a gente não discute, muita coisa que ainda é desconhecido para muitas pessoas. E é por isso que eu achei super importante a gente tratar sobre esse tema aqui hoje. E fico feliz por ter você aqui para discutir com a gente sobre propriedade intelectual. Aproveitando também, não posso deixar de falar que eu sou fã de Marcelo Timbó, da sua musicalidade, seja no bate-fum, seja ouvir você cantando e tocando, você demonstra, você expressa muito sentimento e emoção na sua música, né? Você traz para a gente assim um pouco de tranquilidade, você consegue exprimir amor, você consegue exprimir sinceridade e humildade. Eu sou realmente sua fã e sei que eu e várias pessoas, sei que tem muita gente aqui, ó, a Rosângela já está comentando aqui, também sou fã dos dois. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu sucesso. E sobre o nosso tema, eu vou fazer uma breve contextualização para a gente iniciar aqui um debate. Ana Márcia, tá todo mundo falando, também sou fã. Tenho certeza que seu fã-clube é enorme. Inventores estão aí na busca constante por soluções que resolvam problemas da nossa sociedade, da sociedade como um todo, né? Quando as invenções elas são aceitas pelas pessoas e gera valor para a sociedade ou empresas, elas se tornam inovações. Essas inovações elas geram direito de propriedade intelectual, que é o tema da nossa live de hoje. Esse tema, propriedade intelectual, é bastante abrangente, como você mesmo já colocou, já fez uma breve exposição, porque ele não se trata apenas de invenções que vão gerar patentes, né? Ele trata também de outros aspectos que, segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o dispositivo
da propriedade intelectual se divide em duas categorias. A primeira diz respeito à propriedade industrial, que envolve as marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica e proteção de cultivares. Já a segunda categoria diz respeito aos direitos autorais, que envolve os trabalhos artísticos e literários de uma cultura imaterial como romances, poemas, peças, filmes, músicas, desenhos, símbolos, imagens, enfim, várias coisas, culturas, programas de computador, que hoje a gente vê muito as pessoas desenvolvendo, startups aí desenvolvendo várias soluções tecnológicas. Enfim, é um universo aí de materialização e imaterialização. Então, eu te pergunto, professor Marcelo, você, como músico, como compositor, pode falar um pouco sobre a proteção dos direitos autorais, de que forma que se dá essa proteção, como ela pode ser comprovada, quais são os órgãos envolvidos, várias perguntas aí, mas a gente vai tentando mediar e aí eu vou mediando, fazendo algumas intervenções. Quais são esses órgãos que estão envolvidos no processo e quais são os impactos dessa proteção para os autores? Ó, primeiramente, a gente tem que compreender que esse ramo do direito ele é relativamente recente. Assim, se comparado a outros ramos do direito, a gente tem uma proteção assim relativamente recente. Foi mais ou menos ali na Revolução Burguesa, na França, que a gente criou essa ideia de direito da propriedade intelectual, que na verdade é um pouco diferente do direito de propriedade tradicional que a gente conhece, né, da nossa casa, nosso carro. A nossa casa, o nosso carro, é um direito de propriedade que a gente quer uma utilização exclusiva. Só que a propriedade intelectual, ao contrário, ela tem uma característica que a propriedade tradicional não tem, que é a chamada ubiquidade, que é a possibilidade de utilização por mais de uma pessoa. Diversas pessoas podem estar ouvindo, por exemplo, uma música ao mesmo tempo. E, aliás, esse é até um interesse do criador, que quanto maior seja o número de pessoas desfrutando daquela criação simultaneamente, assim, é mais vantagem para o seu criador. É claro que ele quer ser remunerado pelaquela utilização, mas há uma distinção muito forte, essa característica, ela coloca em xeque, inclusive, a gente chamar de propriedade o direito intelectual. Tem muitos autores, inclusive, que dizem que o termo correto não deveria ser direito da propriedade intelectual, mas direito intelectual, um direito subjetivo para distinguir um pouco da propriedade clássica. O que acontece é que na Revolução Francesa, como a gente estava falando, a propriedade ela foi elevada a uma categoria de direito assim, quase que sagrado, né? Os burgueses eles protegiam a propriedade e na proteção dos direitos intelectuais eles deram essa roupagem de direito da propriedade intelectual, chamaram também de propriedade no sentido clássico, para poder conferir a mesma proteção normativa. E assim foi feito, e até hoje a gente usa essa expressão, direito da propriedade intelectual. E a propriedade intelectual, como a gente já falou antes, ela se divide em dois grandes ramos. Um ramo que cuida das criações artísticas, científicas e literárias. Esse é o chamado direito autoral, e a lei que regulamenta ele aqui no Brasil é a 9.610, de 98, que trata dos direitos dos autores. E, de outro lado, nós temos o direito da propriedade industrial. Também é um direito intelectual, mas os princípios que regem a propriedade industrial eles são um pouco diferentes do direito do autor. Deixa eu dar um exemplo aqui que assim, a gente vai perceber nitidamente a grande diferença. O direito autoral, por exemplo, quando você cria uma música, você cria uma composição, para a proteção dele, não é necessário um registro prévio. A gente acha que para uma música ser considerada minha, eu tenho que ir em algum lugar fazer um registro dessa música. O artigo 18 da LDA, que é a Lei do Direito do Autor, 9.610, ele é bem claro no sentido de que a proteção conferida às obras artísticas, científicas e literárias independe de registro. A gente vai falar depois, daqui a pouco, como é que as pessoas fazem para ganhar dinheiro. Aí sim ela vai ter que fazer uma espécie de cadastro, mas eu estou falando no sentido amplo, a proteção da obra não depende de registro. Qualquer meio de prova que você tenha para dizer que aquela obra é sua, que você foi o primeiro criador daquela obra,
você foi o primeiro a publicizar ela, a colocar ela no diálogo cultural, serve para o juiz, por exemplo, dizer que aquela obra é sua. Por exemplo, a Aline pode começar a cantar uma música hoje, dizendo que ela é de Aline, e só que você ouviu ela, por exemplo, em algum lugar e você reproduziu ela como se fosse sua. Eu posso, todos os meios de prova são admitidos, testemunhal, documental. Um WhatsApp, por exemplo, que eu mandei para um amigo essa música no ano passado, já serve como prova para comprovar que aquela criação, na verdade, é minha e não de Aline. Já na propriedade industrial é o contrário. Tem que haver o registro e aquela primeira pessoa que levar registro no INPI, já respondendo uma outra pergunta que você fez aí, qual é o órgão responsável pelo registro? Aqui a propriedade industrial no Brasil, quem faz o registro é uma autarquia federal chamada de INPI, né? Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, quem primeiro faz o depósito da marca, por exemplo, da patente, o pedido da patente, o pedido do modelo de utilidade, quem tem a data lá e a hora, primeiro, quem tiver antes, tem a preferência do registro da marca. Então, o registro para o direito do autor, ele é meramente declaratório e para a propriedade industrial, ele é constitutivo. Ou seja, vai ter a proteção aquele que primeiro fez o registro no INPI. E qual é a ideia de atribuir um direito de exclusivo para os criadores? É porque os criadores eles precisam, de alguma forma, ser remunerados por aquele contributo criativo que ele trouxe à humanidade. Então, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, toda a criação artística ela acaba caindo em domínio público. Ou seja, qualquer pessoa vai poder utilizar ela livremente. Mas, a depender da natureza dessa criação humana, vai haver um período que a lei estabelece em que os rendimentos daquela criação vão exclusivamente para quem criou. Justamente para fomentar essa chama criativa, para fazer com que as pessoas continuem criando. Porque se a gente perdesse nosso tempo, o estudo, a dedicação, criando invenções, obras artísticas, textos literários, e não fosse remunerado, fatalmente a gente tenderia a produzir muito menos ou até parar de criar, né? Então, por um período específico, que ele pode variar um pouco mais, um pouco menos, aí o ordenamento jurídico da maioria dos países modernos, ele confere um direito de exclusivo para que aquela pessoa, toda vez que a obra for utilizada, a criação for utilizada, ela seja de alguma forma remunerada. O sistema de remuneração e de proteção, ele é de fato bastante complexo. Por quê? Porque ele é um sistema que deve funcionar a nível mundial. Por exemplo, em relação às criações artísticas, em relação à música especificamente, aqui no Brasil, o escritório central que cuida dessa arrecadação por execução pública é o ECAD. O ECAD é um ente que é responsável por essa arrecadação. Mas o ECAD ele tem que conversar com os ECADs, entre aspas, da França, da Bélgica, dos Estados Unidos, para quando uma criação, uma obra, por exemplo, de um cantor baiano tocar na Europa, ele possa daqui também ser remunerado. Então a gente pode começar a imaginar aí que é um pouco complexo esse sistema de arrecadação. Mas ele funciona muito bem, ele vem remunerando de modo digno até então os criadores, apesar de que a todo instante vem sofrendo ali tentativas de vamos dizer assim, golpes, né, de retiradas de extinção de direitos a todo instante. Aliás, nos últimos anos isso tem aumentado bastante. Mas o fato é que esse período em que os autores têm exclusividade da arrecadação dos valores relativos a cada criação é justamente para fomentar essa criatividade. Em relação à propriedade industrial, esses prazos são menores, esses prazos são pequenos, por quê? Porque as criações industriais, há uma ideia de que por ela ter uma utilidade comercial industrial mais forte, é mais interessante que caia em domínio público mais rápido, que a coletividade tenha a possibilidade de ter acesso àquelas invenções de modo mais rápido. Já em relação ao direito autoral, isso demora um pouco mais. Enquanto na propriedade industrial, marca, patente, modelo de invenção,
a proteção ela é 10, 15, 20 anos, às vezes é renovável, como no caso das marcas. As marcas, você tem o título por 10 anos, mas você pode renovar indefinidamente. Então, a marca é a única propriedade industrial que acaba podendo ser uma titularidade sem um termo final. Você pode ficar com ela pelo tempo que você quiser, basta que você vá renovando no INPI o seu pedido em relação àquela marca específica. Agora, o direito do autor, ele demora muito mais. Ele demora a vida toda do seu criador, ele tem o direito exclusivo de fruir economicamente daquela obra, e por um período, mesmo após a sua morte, os descendentes ainda ficam por um período, que aqui no Brasil é de 70 anos, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. Então, por exemplo, Jorge Amado, que já faleceu, mas os herdeiros de Jorge Amado ainda vão ficar por pelo menos aí mais uns 50 anos, por aí, 55, tem mais ou menos uns 10, 15 que ele faleceu. Então, vão ficar por este período ainda exclusivamente arrecadando os direitos autorais dos livros de Jorge Amado. Depois essa obra cai em domínio público e aí todo mundo pode utilizar de modo livre, sem precisar pagar ao seu criador. Agora é importante destacar que, mesmo não precisando pagar, mesmo a obra cair em domínio público, o que a gente chama de direito moral do autor, ou os direitos morais do autor, muitos deles persistem de modo perpétuo. Por exemplo, a nomeação da autoria é um direito moral do autor que nunca ele é extinto. Então, se a gente hoje quiser encenar uma peça de Shakespeare, a gente pode, sem pedir autorização a familiar de Shakespeare ou algo do tipo, porque já caiu em domínio público, mas a gente é obrigado a indicar, olha, esse texto aqui, Romeu e Julieta, é de um autor chamado Shakespeare. Esse direito de Shakespeare ser indicado a autoria dele é um direito moral do autor e esse não morre nunca, esse fica aí eternamente. Mas o patrimonial, que é o que acaba mais interessando as pessoas saber, ele tem um período de fruição exclusiva, a depender da obra, da criação, é um período maior ou menor, mas também em determinado momento cai em domínio público. Assim, eu não sei nem se eu consegui responder as coisas que você mencionou, mas vá lembrando aí se teve mais alguma coisa que você falou, que perguntou aí que eu não respondi. Da propriedade intelectual, a gente faz o registro, por exemplo, se você quer registrar uma marca, se você quer fazer um pedido de um registro de uma patente, de um modelo de utilidade, você se dirige ao INPI. Antigamente a gente ia aqui no prédio do INPI, que era no comércio, aqui em Salvador, depois passou a ser no centro tecnológico, mas hoje você faz esses pedidos todos pela internet. O site do INPI, inpi.gov.br, você vai lá e faz o seu pedido, claro que você vai pagar uma taxa de acordo com o seu pedido, e a depender do que você esteja pedindo, é interessante você ter o auxílio de um profissional. Tem alguns escritórios que acompanham esse pedido e fazem a defesa da sua patente ou do seu registro por um período, porque nesse pedido de registro muita coisa pode acontecer. Você pode fazer um pedido, pode ter uma patente próxima do que você estava do que você pediu, uma impugnação, enfim, muita coisa pode acontecer e, em tese, você pode sozinho, hoje em dia de modo eletrônico, diligenciar esse seu processo administrativo de obtenção do seu registro. Mas, dependendo do que você estiver pedindo, é interessante o auxílio de realmente um profissional, para que você não perca os prazos, para que você alegue as coisas, os fatos interessantes que devem ser alegados. Agora, por exemplo, você vai fazer o registro simples de uma marca, que é só uma marca nominativa, você não tem ainda nem a logo. Você pode registrar só o nome como uma marca? Pode. Então, isso é um registro mais simples que você é sozinho pelo INPI, tem um manual lá de instruções, como você faz esse registro, então você pode fazer esse registro no INPI. Se for uma criação artística, científica e literária, como eu falei antes, aí não precisa de registro. Aí, o que vale é a verdade real.
quem primeiro criou a obra e conseguir provar isso de qualquer modo é o seu titular. Agora, para arrecadar direito autoral, aí dependendo da criação, você tem que realizar alguns passos, né? Por exemplo, nas músicas, todo autor, para ele começar a arrecadar, tem gente que cria uma música e acha que vai ficar em casa assim, sentado, e daqui a pouco vai aparecer dinheiro na conta bancária daquela música. Ivete gravou minha música. Vou esperar que daqui a pouco vão me ligar para dizer onde... Ou vão depositar na minha conta. Não é bem assim. Você tem, para você, em relação às músicas, por exemplo, para você arrecadar o direito patrimonial do autor, é necessário, primeiramente, que o autor se filie a uma das associações que são as associações que dirigem o ECAD. O ECAD é um escritório central, mas ele funciona em substituição da vontade de várias associações. Hoje no Brasil são 7 associações que representam os compositores. Então, eu posso me filiar a qualquer uma dessas associações e eu posso me desfiliar também a qualquer momento. Ninguém é preso a nenhuma associação. E para que aquela determinada música comece a gerar algum valor, o ECAD comece a arrecadar por gestão coletiva, é necessário que cada fonograma, cada gravação, o produtor musical gere o que a gente chama de ISRC. ISRC é um código internacional, tipo um CPF, é como se fosse um CPF de cada música. Então, se Ivete gravou uma canção minha, aquela versão de Ivete, ela vai ter um ISRC, que é um CPF. Nesse CPF vai ter todas as informações. Quem é o autor, Marcelo, quem é o intérprete, Ivete, quem é o músico que tocou baixo, guitarra, enfim. E quando aquela música tocar no rádio, num programa de televisão, enfim, em qualquer ambiente de execução pública, o ECAD, em tese, ele deve recolher um percentual, um valor, pode ser fixo, pode ser um percentual de acordo com o lucro que aquela atividade gera, e depois ele repassa para os autores por intermédio das associações. Parece um pouco complexo, e mas é a forma que o mundo inteiro faz para arrecadar direito do autor. Essa forma centralizada, através de um escritório central, e com sociedades através das quais os autores se filiam e fazem a gestão do ECAD desse método de arrecadação. Assim, em linhas gerais, assim, é mais ou menos isso. A gente passa umas 4 ou 5 aulas falando sobre isso na faculdade, então, assim, não dá muito para a gente descer a muitas minúcias aqui nesse curto tempo. Mas eu acho que deu assim para dar uma esclarecida, né? Um pontapé inicial. Se é uma propriedade industrial, e a propriedade industrial é regulamentada pela 9279, a lei 9279 de 96, é uma lei diferente. Então, marca, patente, modelo de utilidade, indicação geográfica é a 9279, e direito do autor é a 9.610 de 98. Mais ou menos isso aí. Respondeu de forma muito clara, né? Não só as minhas perguntas, como também de algumas pessoas que já fizeram aqui. A Roberta Ventura perguntou sobre a questão da proteção do patrimônio imaterial, você comentou. Ela também pergunta sobre a questão de se já foi resolvida em relação ao Carnaval de Salvador, o pagamento dos direitos autorais. Olha, eu não tenho informação sobre isso, mas esse é um problema sério, grave. Tem muitos entes, inclusive o poder público, várias prefeituras, vários estados, que eles também deveriam pagar direito autoral, e muitas vezes eles não pagam, vai para a justiça, enfim, e aí a situação fica um pouco complicada. Por que deveriam pagar? Porque, por exemplo, o poder público vai fazer uma festa pública, uma festa de largo, um São João, enfim. Ele está organizando. Ele está contratando todas as bandas, pagando pela banda, pagando pela estrutura que está sendo usada pelo palco, a luz, a segurança. Mesmo que seja um evento gratuito, que ele não cobre o ingresso, a música que vai ser executada ali naquele evento é um insumo fundamental. Não tem como fazer o evento sem música, né? No nosso caso aqui específico, não há como fazer um evento sem música. Então, a
os ordenamentos, de um modo geral, eles pretendem remunerar o autor quando aquela música ela é utilizada em ambiente de frequência coletiva ou quando determinada pessoa tem alguma espécie de lucro direto ou indireto na sua atividade utilizando aquela obra. Então, se você, por exemplo, vai fazer uma festa pública, a prefeitura tem que, de alguma forma, remunerar os autores. Ou então, faça a festa sem música. É muito claro para mim, assim, para a gente que trabalha com o autor. Primeira pergunta que a gente faz quando uma pessoa tá, assim, não quer pagar: poxa, eu quero fazer uma festa, mas não quero pagar o ECAD. Eu quero abrir um consultório, sou dentista, sou médico, vou abrir um consultório, mas eu quero botar na recepção uma música ambiente tocando para melhorar o ambiente, para aformosear o ambiente, mas eu não quero pagar o ECAD. A primeira coisa que a gente diz, bem simples e direta, é só não usar a música, não utilize. Então, se de alguma forma a música, ou a criação artística de um modo geral, eu estou falando música aqui porque a gente começou com esse exemplo, mas se aquela criação artística ela é utilizada em benefício de alguém, ou alguém se utiliza daquela criação para se beneficiar de alguma forma, é mais do que justo que se remunere aquele criador, salvo se aquela obra tiver já caído de domínio público. Então, tem demandas judiciais aí envolvendo diversas prefeituras, diversas emissoras de televisão também que se recusam a pagar ou que querem pagar um valor que não corresponde ao que a ECAD quer recolher. E essa é a batalha do ECAD e das associações arrecadoras, tentar preservar ao máximo essa fonte de renda. Porque todo trabalhador ele quer ser remunerado e tem que ser remunerado com o mínimo de dignidade, né? E não deveria ser diferente com os autores, os criadores de um modo geral. Então, se você cria algo em benefício da humanidade, seja uma criação industrial ou uma criação artística, nada mais justo que você seja remunerado por isso. Pode haver algum equívoco na arrecadação, pode-se discutir os critérios de arrecadação, sem dúvida nenhuma. Mas o que não dá para a gente admitir é que parta para não se remunerar ou se extinguir, por exemplo, como o setor hoteleiro está querendo agora de modo muito forte, retirar a cobrança por parte do ECAD dos valores que os hotéis, pousadas, enfim, sempre pagaram ao ECAD pela música disponibilizada nos quartos desses hotéis. Então, assim, o hotel usa a música para melhorar o ambiente, disponibiliza aquele serviço. No seu quarto de hotel você pode. E olha que os hotéis pagam de acordo com a declaração que o próprio hotel dá da ocupação se não tiver ninguém no hotel, ele não vai pagar nada. Mas se ele estiver lotado, ele vai pagar um valor. Então, os hotéis estão... E é algo assim, às vezes dá centavos por quarto. É algo muito pouco para o hotel. Agora, para os compositores, as estimativas é de que passe de 100 milhões por ano que os autores deixariam de arrecadar, os autores do Brasil inteiro, pessoas físicas, que especialmente nesse momento aí de pandemia estão sem poder fazer show, sem poder... Enfim, a gente já sabe aí como está a situação da classe artística. Então, nesse momento, você tentar retirar um valor do compositor é cruel. E estão fazendo isso, né? No Congresso, além de medidas provisórias que não tem nada a ver com o escopo da pandemia, que a princípio o Congresso deveria estar tratando especialmente das normas relativas ao combate à pandemia ou a minimizar os seus efeitos, né? Mas estão requentando projetos de lei de mais de 20 anos de idade no Congresso para poder retirar essa possibilidade de cobrança do ECAD em relação a quartos de hotéis, quartos de navios que se fazem valer de música para melhorar o seu ambiente. Então, é preciso aí estar atento e forte, como disse Caetano, que é incessante. O lobby do setor turístico, hoteleiro é muito forte. Do outro lado, o setor dos autores é um setor mais frágil,
de pessoas físicas, né, sem muita condição. A gente às vezes confunde o intérprete com o autor. Muita gente acha que, por exemplo, que as músicas que Cláudia Leite ou Ivete, ou enfim, foram elas que criaram as músicas. E muitas vezes não foram. Muitas vezes o autor é uma pessoa que não é cantor, que fica escondida, que não aparece e que vive só dessa arrecadação. Ele não faz show para poder ganhar na bilheteria. Então, esse direito do autor é o que mantém a sobrevivência desse autor que não é intérprete. E tem muitos, assim, talvez a maioria seja assim, autores que não são intérpretes. Então, é muito importante que a gente, pelo menos, mantenha. Na verdade, a ideia era tentar melhorar a arrecadação, porque ainda é muito deficiente, mas a gente deve tentar manter o que a gente tem aí. E, atualmente, está um pouco difícil, né? A cultura, a inovação que deveria ser tão estimulada, porque se a gente pega o exemplo da China, por exemplo, da Índia, a característica desses países de 30, 40 anos para cá, um dos pontos principais que fizeram com que esses países se desenvolvessem foi justamente ter investido em tecnologia, em educação e em ciência. Então, o Brasil já teve um momento de industrialização muito melhor do que tem hoje em dia. Hoje em dia, o Brasil é um país muito mais desindustrializado do que se comparado com 20 anos atrás. Então, a gente está dando passo para trás, quando a gente deveria estimular a criação, estimular a inovação, estimular aquele que criou algo novo ser bem remunerado. Então, a gente tem um povo com a criatividade, assim, enorme, né? O Brasil, que é uma mistura de muitos países, no final das contas, tem um potencial criativo muito grande. Mas as pessoas precisam ter estímulo, incentivo e serem remuneradas por suas criações, né? Perfeito. Essa questão da criatividade do brasileiro é conhecida mundialmente, né? Nós temos um potencial criativo enorme. Agora, realmente, faltam várias questões, aí não vale a pena citar uma ou duas, mas, sobretudo, as políticas públicas para a gente melhorar essa questão do empreendedorismo e inovação no nosso país. E aí, trazendo um pouco para esse contexto do empreendedorismo, que é um dos fatores que impulsionam a economia, cria soluções aí para diversos problemas da sociedade. Essas soluções também podem gerar direitos de propriedade intelectual, sejam produtos, serviços, nomes inovadores, tudo deve ser protegida a titularidade, né, do empreendedor, o que impede, inclusive, a cópia dessa produção. Tais direitos, eles dependem da requisição e análise de, como você falou, né, do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Com certeza, existem muitos empreendedores que estão assistindo aí nossa live, ou assistirão em outro momento, e eu queria que você fizesse uma abordagem para essas pessoas sobre a importância do registro de marcas e patentes, como é que eles podem fazer esse registro. Você já falou que foi hoje até no site, né, do INPI. Isso. Mas que tem uma coisa interessante que eu percebo, até enquanto professora de empreendedorismo, que muitas pessoas elas terminam achando que estão inventando algo quando esse algo já existe. E elas têm dificuldade em buscar esse estado da técnica, né, para saber se essa invenção já existe e quais são as precedências dessas invenções. Então, eu queria que você fizesse uma abordagem assim rápida sobre essa questão do empreendedorismo e inovação para esses telespectadores. Então, é fundamental, se você está começando um negócio, você fazer primeiramente logo o registro da marca daquele empreendimento, né? E se esse negócio está associado a algum produto, alguma inovação tecnológica, também fazer o registro deste produto junto ao INPI. Quem vai fazer essa avaliação de se já existe algo semelhante, se há alguma inovação, alguma novidade naquilo que você está trazendo, e aí você vai fazer jus à proteção, é o próprio INPI. Por isso que o procedimento demora um pouco lá, demora alguns meses, às vezes anos, para você definitivamente ter
o seu título de propriedade daquele bem. Então, o que os interessados devem fazer, primeiramente, como a gente já mencionou, tem no próprio site do INPI, você tem lá as possibilidades, e você primeiro precisa identificar o que é aquela sua criação. Se é eu estou aqui com o artigo 2º da lei aberto, que é a lei 9279 de 96, que trata da propriedade industrial, que é o que o INPI cuida, e ele fala, o artigo 2º, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, olha só aí como já é voltado para o desenvolvimento realmente tecnológico e econômico do país. Efetua-se mediante concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade, registro de marca, registro de desenho industrial, repressão a falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é saber se o que você está querendo é uma concessão de patente de invenção ou se é de um modelo de utilidade, por exemplo. Às vezes o que você está desenvolvendo não é uma invenção, não é algo novo, não é a diferença entre invenção e modelo de utilidade é que a invenção é um objeto ou uma invenção nova, algo novo, né, no contexto social, que de alguma forma melhoram a produção industrial, melhoram a atividade da vida humana, e o modelo de utilidade é um aperfeiçoamento dentro de uma invenção já pré-existente. Então, às vezes, o que você criou foi um modelo novo de, sei lá, combustão do carro. O carro, ao invés de vai poder consumir melhor a gasolina e poluir menos o meio ambiente. Você está aí tratando mais de um modelo de utilidade do que propriamente de uma invenção nova. Mas isso quem vai lhe dizer é o INPI. E por isso que é importante também a consulta de um profissional da área, se for um tema um pouco mais complexo, para ele poder lhe indicar, olha, o pedido aqui correto que você deve fazer é nesse sentido, isso aqui se aproxima realmente uma patente de invenção, não, isso aqui é uma patente de um modelo de utilidade. Então, para tomar este caminho. Agora, sem sombra de dúvidas, é importante que seja feito esse registro. A pessoa que faz o registro, ainda que ela não tenha a concessão do título, ela já pode desenvolver a sua atividade e ela já tem uma presunção, vamos dizer assim, de proteção. Tanto é que o prazo concedido, ele vai contar retroativamente, contando desde quando você deu entrada no pedido. Então, vamos imaginar que se você deu entrada agora em 2020, só em 2022 você conseguiu a patente de invenção, 20 anos. Então, na verdade, você vai ter mais 18 anos, porque você já usufruiu, vamos dizer assim, já teve o direito de exclusivo pelo período que conta a partir do protocolo desse pedido. E aí é muito importante você fazer esse pedido o quanto antes, porque o minuto conta. Se tiver um pedido com aquele mesmo objetivo, se alguém por um acaso criar algo parecido com você, a gente está aqui na Bahia, mas alguém desenvolveu um modelo de utilidade com as mesmas características lá no sul do país. Então, e eles foram no mesmo dia e protocolaram no INPI. Vai ter preferência aquele que protocolou antes. Então, é muito importante que você mantenha um certo sigilo, né, em relação a essa sua criação e, assim que possível, faça junto ao INPI esse pedido de registro. São diversas situações, o tema é um pouco assim complexo, mas em se tratando de propriedade industrial, de fato, você tem que fazer o registro, e o registro precedente é o registro que vai valer. Claro que se não tiver nenhuma invenção com as mesmas características anterior, mas é mais ou menos assim que funciona. Então dá para o pessoal perceber a importância de consultar um profissional, que se você tiver na dúvida. Primeiro passo, eu acho que deve ir no site do INPI, olhar o manual deles e ver se você consegue tirar suas dúvidas por si só. Se não conseguir, é importante procurar um profissional habilitado porque isso pode ser o futuro, né, do seu negócio. Está todo aí.
Não adianta a gente, na propriedade industrial, não adianta a gente criar e não registrar. No direito do autor, beleza, tudo bem, mas no direito da propriedade industrial, o registro é constitutivo do direito. Perfeito. Registrar e saber fazer o relatório descritivo, né, Isso, da aí sua tem que... invenção. Eu conversando com alguns avaliadores, eles geralmente eles tocam sempre nesse ponto, que as pessoas não fazem essa análise do estado da técnica e aí fazem um relatório descritivo ruim e eles já indeferem o processo já de Uhum. imediato, né? Às vezes a pessoa não sabe por que que foi indeferido, não entende direito, enfim, aí gera um monte de comunicações aí, às vezes até desnecessárias por falta de uma pesquisa, de um conhecimento mais aprofundado sobre aquilo que ela está fazendo, ou se propondo, né, a fazer. É. Esse No dinheiro é bem contexto, gasto, viu, Pro? Esse dinheiro é bem gasto. Esse dinheiro com um profissional para ajudar na formação desse pedido, e especialmente não só na formação, mas no acompanhamento. Porque muita coisa pode acontecer. Pode ser que seu pedido seja impugnado por alguém, sei lá, que mora em Minas Gerais, que mora em outro país, dizendo, enfim, já inventei isso aqui. Então, é interessante ter algum profissional que esteja acompanhando. Porque os escritórios que lidam com isso, eles ficam diariamente, que eles ficam analisando as publicações nas revistas respectivas. Então, é muito importante o que você falou da formulação do pedido, mas é tão importante quanto é o acompanhamento deste pedido no INPI. Porque saem as publicações e aí você tem um prazo para se manifestar. E se por acaso você não se manifesta, ou se você não se manifesta da forma adequada, você tem chances de ter algum problema. E, inclusive, mesmo depois de você já ter o seu título, vamos dizer assim, de propriedade, de proprietário, né, daquela propriedade industrial, é necessário ter alguém que a proteja. Porque outras pessoas podem tentar fazer o registro daquela mesma marca que você tem, na mesma classe. Então, você trabalha com moda, está fazendo, sei lá, biquínis, tem uma marca. É comum que o país, outros estados, pessoas pensem naquele nome que você tem para sua marca. Ou às vezes pessoas que interessadas em um uso parasitário, que a gente chama, né? Que a partir de uma marca já reconhecida, ela se aproveitar de todo investimento que aquela marca já fez previamente e parasitar na notoriedade daquela marca, fazendo um registro ou na sua marca que você acabou de registrar. Então é importantíssimo esse acompanhamento. Às vezes a gente nem fica sabendo, mas em outro estado, em outra cidade, tem alguém desejando a sua marca ou registrando algo parecido com o seu modelo de invenção, com a sua patente, enfim. Então é importante esse acompanhamento. recentemente eu participei de um evento promovido pela Oxford, um evento internacional. O tema era Educação 4.0. E aí eu faço parte do time da startup Repeduca, que desenvolve soluções educacionais para o ensino personalizado. A gente publicou o tema, né, da minha conferência e colocamos lá no evento Educação 4.0. Recebemos uma notificação dizendo que esse tema, né, Educação 4.0, já existia e que a gente tinha que justificar por que nós tínhamos publicado um vídeo sobre esse tema, enfim. Aí eu estou fazendo essa contextualização para te fazer uma outra pergunta. O que acontece quando há uso indevido de propriedade intelectual? O uso indevido de propriedade intelectual, ele pode gerar consequências administrativamente, civilmente e até criminalmente. A própria lei da propriedade industrial já prevê alguns tipos penais para quem indevidamente se utiliza de propriedade industrial alheia. O Código Penal tem lá nos artigos 184, 185 e 186 tipos penais para quem usa indevidamente propriedade autoral de outras pessoas. Então, pode tanto ter consequências criminais, como responsabilização civil, ou seja, gerar perdas e danos, você tem o dever de indenizar.
reparar o prejuízo que você causou ao verdadeiro criador. Também consequências administrativas. O INPI, o ECAD, no caso das músicas, pode aplicar uma sanção. Então, todas as 3 esferas que a gente tem no direito punem, nesse caso, a conduta que viola direito da propriedade intelectual. A esfera criminal, administrativa e civil. Você pode sofrer consequências nas 3 áreas. E podem ser simultâneas, inclusive. Você pode ter o dever de reparar o dano e ainda ter que enfrentar um processo criminal, enfim. Eu vi uma pergunta aqui, prof, eu acho que foi Roberta, ela perguntou se a impugnação administrativa, se ela tem que ser feita previamente à judicial, se tem, pelo que eu entendi, é mais ou menos assim a pergunta dela. Elas são independentes. Primeiramente, normalmente a gente faz esse tipo de impugnação administrativamente, né? A gente, ou no INPI ou no ECAD, mas também é possível, se não resolver de modo administrativo, é possível sim recorrer ao judiciário para reaver, enfim, perdas e danos, ou um processo criminal, enfim, são instâncias separadas. O ideal é que primeiro a gente recorre de modo administrativo, mas se não resolver, a gente pode se dirigir ao judiciário sem sombra de dúvida. Então, fica aí que é importante. Acho que ela completou a pergunta dela aqui. Se é administrativa ou judicial. A impugnação que eu estava falando. A impugnação que eu estava falando seria administrativa, no próprio INPI. E você faz sua defesa administrativa. O procedimento é como se fosse um processo judicial, mas ele é administrativo ainda, ele é resolvido dentro do INPI. Agora, é possível também se questionar, se isso não for resolvido de modo administrativo, é possível questionar isso no judiciário, sem sombra. Mas tem contraditório, ampla defesa, a outra parte é chamada para se manifestar, mas isso é feito dentro de um procedimento administrativo. Nossa, suas explicações estão excelentes. Essa tranquilidade, tá vendo o que você transmite na sua fala, é fantástico. E passou muito rápido, infelizmente só temos mais 7 minutinhos de live. Eu queria te fazer uma última pergunta aqui. Na verdade, não é uma pergunta, né? Suas considerações finais, considerando o contexto que vivemos hoje do mundo digital. Quais são os cuidados que precisamos ter nas postagens de conteúdos, imagens ou vídeos aí em nossas redes sociais, blogs, nos nossos sites? Rapidinho, só o Roberto está perguntando se existe um prazo ali. Esse prazo depende, viu, Roberto? Depende do que depende da impugnação, depende da concessão que você está pedindo. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que ser um pouco mais específico. Mas tem prazo sim, você tem prazo para agir. Em relação hoje em dia às publicações em redes sociais, existem algumas restrições aos direitos do autor. A própria lei do direito autoral, ela diz o que é protegido e o que não é protegido. Então, por exemplo, se eu for fazer uma aula, se você for fazer uma aula e utilizar no slide um livro, um trecho de um livro, ou uma reprodução de um quadro de Mona Lisa, enfim, a gente pode usar para fins acadêmicos, isso é permitido. Para fins informativos também é permitido que você use trechos de obra. Agora, é fundamental que a gente sempre mencione a autoria. Então, a lei exige prévio consentimento expresso do autor para a utilização da obra sempre. Então, se eu sou um artista conhecido, vamos imaginar que eu tenha, sei lá, 1 milhão de seguidores, e eu resolvo pegar uma fotografia de um artista famoso para publicar no meu Instagram. Eu posso fazer isso? Não. Você pode fazer com a prévia autorização dele. E se você fizer, você tem que indicar a autoria. Aliás, em relação à autoria, a gente não discute isso. Você tendo autorização ou não, você sempre tem que indicar. Peguei uma foto na internet, eu peguei uma foto no perfil do Instagram de uma pessoa que eu gosto, estou reproduzindo,
você tem que indicar a fonte, porque aí é um problema a menos. Porque você pode ser responsabilizado pela violação do direito moral do autor, que é a nomeação da autoria, e você pode ser responsabilizado por violação do direito patrimonial do autor, ou seja, você deveria ter pago para utilizar aquela obra e não pagou. Então, se você nomeia a autoria, você já se livra de um problema, que eu sei que na prática é difícil a fiscalização, mas a gente tem que nomear a autoria. As rádios, por exemplo, é dever de toda a rádio, quando toca uma canção, dizer o intérprete e o compositor. A gente sabe que na prática poucas rádios fazem isso. Aqui na Bahia, a Educadora sempre fez isso. Mas esse direito à nomeação da autoria, ele é inclusive indisponível. Ele é imprescritível, impenhorável e indisponível. Então não tem como transigir, tem que nomear. Agora, a utilização comercial daquela obra, é possível que o autor ceda ela gratuitamente para você, mas você precisa pedir autorização. E cada utilização demanda uma autorização prévia. Então, se eu gravei uma música de Roberto Carlos no meu disco, no meu primeiro disco, e eu quero, eu já pedi autorização para Roberto Carlos, vou gravar de novo no meu segundo disco. Eu não preciso mais pedir a Roberto Carlos? Não, eu tenho que pedir de novo uma autorização. Então, cada utilização demanda uma autorização específica de modo expresso pelo próprio autor ou pelo representante desse autor, daquele criador. Então, é necessário, é fundamental. Essas postagens, cada vez mais, as redes sociais elas estão disponibilizando mecanismo para que os autores indiquem a violação. Então, você pode até ter sua conta excluída. Dependendo do que acontecer, é possível até que, por violação de diretrizes de direitos autorais, você tenha sua conta aí no Instagram, no Facebook, excluída. Isso ainda está um pouco tímido, mas há uma tendência de cada vez mais isso vir a acontecer. Então, pegou uma obra, ainda que seja um trecho, você tem que indicar. Esse trecho aqui foi retirado de tal obra. Então, essa fotografia, este quadro, essa escultura, enfim, tem que ser indicado, sem sombra de dúvidas, o autor. Professor Marcelo, vou te agradecer muito pela sua participação. Foi maravilhoso esse momento aqui, essa conversa, essa sua exposição maravilhosa. Infelizmente, a gente não consegue responder todos os questionamentos, porque realmente esse tema é muito interessante, tem muita coisa para se tratar, muitas curiosidades, né? Muita coisa que as pessoas que desconhecem realmente, e a gente precisaria de uma outra live para responder tudo que foi colocado aqui. É verdade. Mas, assim, em especial, eu quero te agradecer muito pela sua participação, a participação de todos que passaram por aqui, Rosângela, professor Robson, Edna, Adriana, minha cunhada aqui, Edna, Kika, nossa, a Roberta que fez várias perguntas interessantes, o professor Abraão, muita gente, desculpe não conseguir falar o nome de todos, né? Professora Ina Márcia, enfim, seus fãs, com certeza aqui também tem vários. Agradecer a presença de todos e a live vai ficar gravada no canal do YouTube da professora Aline Rosário. Uma boa noite e muito obrigada. Forte abraço. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while.